O SBT Rio Grande começa hoje a série de entrevistas com os 7 candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. E o primeiro entrevistado é Miguel Rosseto, do PT, que está aqui com a gente. 58 anos, foi sindicalista, deputado estadual e federal, vice-governador de Olívio Dutra. Foi ministro do Desenvolvimento Agrário do governo Lula, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência e ministro do Trabalho e Previdência no governo Dilma Rousseff. Tudo bem? Seja bem-vindo ao SBT Rio Grande. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui e debater algumas coisas que são importantes. Prazer, viu? Para esclarecer o povo gaúcho, que assiste maciçamente ao SBT Rio Grande aqui ao meio-dia. Somos o segundo programa mais assistido nesse horário em todo o Rio Grande do Sul. Estamos batalhando aqui honestamente todos os dias. Bom, com esse seu currículo na política e no PT, a sua candidatura ao governo gaúcho tem um alvo eleitoral bem definido, bem focado. Os simpatizantes do PT que acreditam que a ex-presidente Dilma Rousseff perdeu o cargo num golpe e que o ex-presidente Lula foi preso injustamente. O senhor acredita que estes eleitores são maioria e o podem eleger? Sim, sim. Bom dia para ti de novo, aquele que nos acompanha. Sim, nós temos uma grande responsabilidade e vamos contribuir com o Brasil e com o Rio Grande do Sul. Nós governamos o Brasil com Lula, com o presidente Lula e presidenta Dilma. O Brasil, as pessoas viviam melhor, é isso que nós escutamos todos os dias. As pessoas viviam melhor a vida, mais trabalho, mais emprego, mais abastecimento de combustíveis. A vida era melhor. E no Rio Grande do Sul nós nos orgulhamos, governamos o Rio Grande do Sul com Olívio e Tarso Genro, fizemos governos bons. Nós queremos voltar a governar o Rio Grande do Sul e queremos mudar o Brasil, queremos voltar a governar o Brasil com o presidente Lula, que é inocente. Eu penso que o presidente Lula é a grande liderança popular hoje, que tem autoridade para estabilizar o país, recuperar a credibilidade do nosso país na democracia e fazer com que o país volte a crescer. Precisa ter crescimento econômico, desenvolvimento e investimento. É isso que o nosso povo quer. Isso é muito importante para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul precisa crescer junto com o Brasil. Precisamos gerar trabalho, emprego, riqueza. Nós temos que reorganizar um serviço público, viu, completamente desorganizado. O Estado do Rio Grande do Sul é um Estado paralisado, quer dizer, os serviços públicos paralisados. Nós precisamos recuperar a capacidade de investimento e melhorar a segurança pública, a escola pública do nosso Estado, né, a saúde pública, que são obrigações de um governador. Nós queremos usar a nossa experiência, dialogando com a sociedade gaúcha, como já estamos fazendo, apresentar um grande plano de governo, né, que recupere o Estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem que recuperar uma política de segurança pública que traga paz para a nossa sociedade. É inaceitável os padrões de violência e criminalidade que este governo submete à sociedade gaúcha. Nós precisamos de uma nova escola pública. As famílias, os pais, as mães que nos acompanham, nossa juventude sabe que sem uma boa escola pública, né, não há futuro para a nossa juventude. Nós queremos um grande futuro para a juventude gaúcha, uma boa escola pública. Nós queremos um sistema de saúde, né, razoável, aceitar, que só pode ter acesso à saúde pública quem pode pagar um plano privado. A maioria não pode. Nós queremos uma saúde pública próxima da população, com qualidade, com atendimento médico qualificado próximo da população, com uma rede hospitalar adequada. Nós temos experiência, já estamos debatendo esses temas e queremos fazer, portanto, na campanha, uma proposta que entusiasme a maioria do nosso povo, nós possamos voltar a governar o Estado do Rio Grande do Sul com desenvolvimento, com serviços públicos funcionando, um governo que volte a funcionar e tenhamos tranquilidade e a estabilidade que o povo gaúcho precisa. Mudar o Brasil e mudar o Rio Grande. A situação do Brasil hoje, que tu bota aqui nas câmaras, é inaceitável, um país paralisado. Qual é a sua opinião sobre isso? O que está errado? O país paralisado por conta de uma política de combustíveis irresponsável do governo federal e da atual gestão da Petrobras. O Brasil tem petróleo, o Brasil é autossuficiente em petróleo. As nossas refinarias têm capacidade de produção, nossas refinarias estão ociosas. E o governo estimula a importação de diesel, gasolina e gás. E favorece a especulação de combustíveis para dentro da economia brasileira. Isso é inaceitável. O Brasil está há 3 anos em recessão. E nós temos um aumento de combustíveis, diesel, gasolina e gás, na faixa de 40% a 60%. Ao contrário, nós deveríamos defender uma política de preços de combustíveis voltada para a economia brasileira e para a sociedade brasileira. E temos condições de fazer isso. A Refap aqui, Coelho, está 68%, operando com 68% de carga. Portanto, o que nós devemos estar fazendo é estimulando a produção nacional, a autossuficiência nacional e preços adequados para quê? Para sair o Brasil dessa recessão, financiar a nossa economia e garantir qualidade de vida. É inaceitável. O Estado do Rio Grande do Sul é um Estado paralisado hoje por conta de uma política irresponsável de preços de combustíveis. 1 milhão, Coelho, 1.200.000 brasileiros deixaram de usar gás na cozinha e voltaram à lenha. 1
O preço da gasolina nós estamos vendo remarcando todo dia. Este governo remarcou 229 vezes o preço de combustível em 2 anos. E, portanto, uma transferência inaceitável da riqueza de um caminhoneiro, de um cidadão no seu automóvel, de uma família com gás de cozinha para os importadores e especuladores de energia em escala mundial. O Brasil não precisa disso, isso é uma escolha. O Brasil tem outra alternativa que nós defendemos. Valorizar a Petrobras como empresa pública que tem como missão com ele abastecer o Brasil com preços adequados e justos. Por isso nós defendemos voltar a refinar o nosso petróleo no nosso país com preços nacionais, protegendo, portanto, a nossa economia e garantindo margens razoáveis para a Petrobras. Deixa eu lhe perguntar a respeito desse assunto. Segundo a Lava Jato, a Petrobras foi roubada em dezenas de bilhões de reais. Em parte pela política de subsídios, que o PT defendeu, aos combustíveis e a corrupção dentro da empresa, que os indícios são seríssimos e comprovados. Tanto é que boa parte desses recursos já foram repatriados aí, ou estão em vias de. O senhor foi presidente da Petrobras e o combustível durante o governo Dilma, me corrija se eu estiver errado. O senhor foi delatado por um dos diretores da empresa, o Nestor Severo, que o acusou de propor exclusividade de venda de álcool para uma subsidiária da Petrobras, a Copersucar, a famosa Copersucar, aquela lá do Fittipaldi. Desta forma, segundo o delator, as propinas passariam a ser controladas pela Copersucar. Qual é a verdade nessa história? Eu fui delatado, essa informação não é verdadeira. Nunca fui delatado. Não existe essa informação. Só foi citado em delação? Citado e nunca foi sustentado e comprovado. Esse é um criminoso. Eu não tenho nenhum processo, não respondo por nenhum processo. Sim. Nenhum processo em relação à minha gestão. Essa citação dele é falsa? Absolutamente falsa e irresponsável de um criminoso. O que nós estamos defendendo aqui é uma política de preço adequada como praticamos, uma política de preço de longo prazo. É isso que interessa à sociedade brasileira, é por isso que existe uma empresa estatal. Ou seja, uma empresa que tem compromisso com o abastecimento no nosso país e foi capaz, ao longo de muitos anos, sustentar uma política de preços adequados à nossa economia e, ao mesmo tempo, garantir investimentos que expandissem a Petrobras. É isso que nós queremos de volta. Nós não queremos energia, Coelho, energia. Seja energia elétrica ou seja combustíveis, todos os países têm uma forte regulação. Por quê? Porque não são mercadorias comuns. Não estamos falando aqui de refrigerante. Energia e alimentos são mercadorias fundamentais para um país. Portanto, os governos têm responsabilidade de garantir abastecimento, como fizemos e temos que disputar agora. Precisamos de uma Petrobras que tem, volto a dizer, nós temos petróleo nacional, nós temos capacidade de refino, nós não precisamos importar. Esta crise de abastecimento não é porque nós não temos petróleo nem capacidade de refino. É uma opção de um modelo irresponsável com o nosso país. Portanto, é justa a luta daqueles que trabalham por uma redução de preço de combustíveis, gás, gasolina e diesel. Nós temos capacidade de responder isso fazendo a Petrobras funcionar para o povo brasileiro. Isso é fundamental para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem que voltar a funcionar, tem que voltar a trabalhar, tem que voltar a produzir. Eu tenho 3 assuntos com o senhor, gostaria que a gente pudesse, a partir de agora, temos 3 assuntos em 6 minutos, então 2 minutos para cada assunto, por gentileza. Segurança Pública, o governador anterior, seu partido, não repôs os déficits de policiais e agentes penitenciários, só fez concurso e deu aumentos no apagar das luzes do governo PT e deixou a bomba para o governo seguinte. O senhor vai fazer algo para diminuir o déficit de quase 25 mil agentes? O governo Tarso ampliou o efetivo da Polícia Civil, iniciamos um plano de recuperação correto no governo do governador Tarso Genro e expandimos corretamente esses aumentos para o próximo governo. É assim que se faz. Os governos têm continuidade. O PT foi o partido que mais valorizou o salário de professoras, policiais no Estado do Rio Grande do Sul, todo servidor, porque é correto fazer isso. E nós vamos dar continuidade a uma política de reposição de efetivos. Segurança pública, Coelho, se faz com efetivos da Polícia Militar. Sim. Este governo tirou 5 mil brigadianos das ruas das cidades. Nós vamos recuperar efetivo de polícias. Nós temos que ter uma polícia integrada, com inteligência, com capacidade de investigação que nós não temos hoje, infelizmente. Nós temos que melhorar e nós temos quadros de grande qualidade nas nossas polícias. Vamos recuperar efetivo, vamos qualificar as nossas polícias com capacidade de investigação. Nós temos que mudar o sistema prisional. O sistema prisional hoje no Rio Grande do Sul, ele não controla os criminosos, não ressocializa. Ele é hoje, infelizmente, uma fábrica, né, de organização dinheiro dos de onde criminosos. você tem que tirar? É uma fábrica que tem organiza... o sistema unificado agora de segurança pública. Que organiza dinheiro, os criminosos. Portanto, essa é uma situação insustentável para a população gaúcha. Todos os crimes aumentaram. Nós estamos falando de 80% a mais, Coelho, de assaltos e roubos.
40% a mais em crimes, em assassinatos. São 235 assaltos por dia no Rio Grande do Sul. Nós estamos discutindo um plano de segurança, a partir aquelas referências que eu fiz contigo. Tem política preventiva. Política preventiva é escola, é trabalho, é capacidade de ocupação positiva da nossa juventude, polícias qualificadas e presentes nas nossas comunidades, como fizemos, por exemplo, com o policiamento comunitário, que é uma experiência muito vitoriosa. Estamos discutindo isso com prioridade, como estamos pensando, obviamente, uma política para a escola pública. Tudo isso tem como um princípio fundamental, é pagar em dia servidor público. Quem trabalha tem direito à saúde. Prioridade número 1 do nosso governo, para a recuperação de um serviço para a população gaúcha, vai ser pagar em dia quem trabalha, professoras, policiais. Deixa eu aproveitar o gancho, aproveitar o seu gancho de educação. O senhor é formado em ciências sociais. Sabe que sem educação o homem se corrompe, violenta e se criminaliza mais facilmente. As repetitivas greves do Rio Grande do Sul não pararam nem no governo Tarso, que é professor, foi ministro da Educação e criou o piso nacional da categoria que nunca foi pago aqui no Estado, nunca foi cumprido. Como esse sindicalista que o senhor é, qual a sua proposta para melhorar a condição dos professores na prática? Vai tirar dinheiro de onde para melhorar? A primeira condição é pagar em dia. Primeira condição. Dinheiro de onde? Chega. Não, a primeira condição é pagar em dia. Tá, ok. 3 anos e 4 meses, 29 meses atrasando salário. Isso é insustentável, é um desrespeito a quem trabalha. Dinheiro de onde? Nós vamos recuperar as finanças do Estado, nós vamos recuperar. Há muita coisa, vi com ele a ser feita, que não está sendo feito no combate à sonegação. Muita coisa nós já estamos trabalhando. Nós temos que controlar os gastos, sempre é importante controlar gastos. Nós vamos encerrar o tema da dívida, muito mal negociada, lá em 98, pelo Brito e pelo Fernando Henrique, a partir desse grande encontro de contas que nós queremos com a Lei Candir. O Rio Grande do Sul é credor, o governo federal deve para o Rio Grande do Sul, algo em torno de 4 bilhões de reais. E, ao mesmo tempo, nós devemos 4 bilhões. É fundamental o encontro de contas. Para isso, precisa ter coragem, precisa ter determinação e compromisso com o nosso povo. Nós estamos criando as condições legais, políticas, para que possamos fazer um grande encontro de contas e definitivamente resolvermos o tema dessa dívida e preservarmos no nosso Estado algo em torno de 4 bilhões de reais para serem investidos na educação, na segurança pública. E a partir daí, com o crescimento econômico, isso precisa mudar o Brasil. Ouvintes, não é possível. 3 anos de recessão e de desemprego. Esse é o acordo que nós temos que romper. Esta política do Michel Temer com o Sartori é ruim para o Brasil e ruim para o Estado. 14 milhões de desempregados. No Rio Grande do Sul, são quase 500 mil desempregados. Nós precisamos fazer o Brasil voltar a crescer, o Rio Grande voltar a crescer e ter capacidade de investimento naquilo que é um direito do povo. Candidato Miguel Rosseto, para fechar aqui, nosso tempo está estourado, peço que o senhor resuma por gentileza. O Estado deve mais de 400 milhões de reais em repasses aos municípios gaúchos. Como regularizar isso? Regularizar, melhorando as finanças do Estado. Aqui minha homenagem aos municípios do Rio Grande do Sul, que têm sustentado com seus orçamentos, né, a saúde pública. O Estado do Rio Grande do Sul é inadimplente com os municípios, com a população. Nós vamos regularizar isso, melhorando a situação financeira do Estado. Fiz referência aqui. Nós temos que resolver o problema da dívida e temos como resolver, a partir da Lei Candir, um grande encontro de contas, uma política altiva, corajosa, determinada a partir dos interesses do Rio Grande. Vamos melhorar a arrecadação do Estado, controlar os gastos e ter um grande ambiente, Coelho e ouvintes, que o Brasil precisa voltar a crescer, o Rio Grande precisa voltar a crescer, gerar trabalho e emprego. Assim que nós arrumamos o Estado do Rio Grande do Sul. Nós não queremos privatizar a Banrisul, BRDE, nós queremos que esses bancos continuem financiando cada vez melhor a economia gaúcha para que ela recupere rapidamente, mais rapidamente, a nossa economia gaúcha. São instrumentos fundamentais. Eu tenho absoluta confiança na capacidade do Rio Grande de sair dessa crise e nós entrarmos numa rota de desenvolvimento, crescimento para o Estado do Rio Grande do Sul. E é isso que estamos fazendo em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Um abraço, tá bom? Coelho. Muito obrigado Miguel Rosseto, primeiro candidato, pré-candidato, entrevistado aqui no SBT